Como entender o texto de Mateus 28:19? Vamos ler primeiro aqui Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Tudo que for feito para ter a aprovação de Deus, o Pai, é preciso ser feito em nome de Jesus, porque Ele é o nosso representante diante de Deus, o Pai. O Senhor Jesus é nosso mediador, intercessor e nosso advogado. Nada que nós oferecer a Deus por nós mesmos tem valor diante do Deus Altíssimo, porque nossos atos, nossas orações são tudo poluído pelo pecado. Então é necessário que o Senhor Jesus, o justo e o perfeito Filho de Deus, nos represente. Então é necessário que nós usamos o nome do Senhor Jesus. Mesmo uma simples oração da manhã ou da noite, ao iniciar, temos de usar o nome de Jesus. E concluir a oração em nome de Jesus, temos de pedir ao Pai em nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus é a senha. Nós não podemos esquecer ela não. Até mesmo um hino de louvor. Para ser aceito por Deus, nós temos que louvar em nome de Jesus. Os cultos de ações de graça que nós for oferecer, ou fazer qualquer culto, tem que ser em nome de Jesus. Não fala nada para o Pai sem primeiro usar o nome. Por quê? Porque a Bíblia manda fazer isso. E tudo que pedir, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. E sem Jesus nós não somos nada. Mas isso não quer dizer que durante uma cerimônia que a gente vai fazer em nome de Jesus, a gente tem que falar só o nome de Jesus durante aquela cerimônia. Não. O inimigo pôs na cabeça de muitos que quando a gente for fazer um culto, uma cerimônia em nome de Jesus, a gente está proibido de usar nomes de outras pessoas. Isso é mentira. Isso não quer dizer que durante o culto só pode usar o nome de Jesus. Não. Nós nós temos que iniciar a cerimônia e concluir a cerimônia em nome de Jesus. Quando faz isso, tem a aprovação de Deus. Temos de iniciar estudo bíblico em nome de Jesus. Mas não é porque uma cerimônia bíblica foi iniciada e concluída que aí as pessoas agora falam, ó, você está proibido usar o nome de qualquer outro aí. Não. Pode usar o nome de Maria, de José, pode usar o nome dos anjos, falar dos anjos, pode falar de quem quiser, desde que a cerimônia foi iniciada e concluída em nome de Jesus. O batismo também é um exemplo. O batismo é iniciado e concluído em nome de Jesus, como todas as outras cerimônias. Como todas as outras cerimônias, o batismo é a mesma coisa. Ele tem de ser iniciado, tem que dar abertura à cerimônia do batismo em nome de Jesus, e depois de concluído, terminou, tem que concluir em nome de Jesus, com uma oração em nome de Jesus. Aí Deus tem a aprovação de Deus. Quando o ministro vai ministrar a cerimônia do batismo, a primeira coisa que ele tem que fazer reunir o povo na beira da água e dar abertura em nome de Jesus com oração, e depois ele vai concluir o batismo também em nome de Jesus com a oração final. Isso chama-se batismo em nome de Jesus. Não é porque a cerimônia
foi iniciada em nome de Jesus e concluída em nome de Jesus, que as pessoas estão impedidas de mergulhar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não impede de mergulhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque uma coisa é iniciar o batismo e concluir o batismo em nome de Jesus. Outra coisa é mergulhar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o texto de Mateus 28:19, que manda batizar na fórmula batismal de Mateus 28:19, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma coisa complementa a outra. Não é porque o batismo foi iniciado e concluído em nome de Jesus que as pessoas agora não podem mergulhar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas as pessoas, quando elas são fanáticas, quando não estuda a Bíblia, quando lê a Bíblia sem comparar texto com texto, como manda lá Isaías 28:10, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, o que elas fazem? Ela pega um texto isolado e só vê aquele texto, só bate em cima daquele texto. E aí confunde a mente das pessoas e elas ficam perdidas. Porque, na verdade, o batismo é em nome de Jesus, sim. O batismo é iniciado e concluído em nome de Jesus. Mas o batismo também a forma de batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim. Porque foi Jesus que mandou batizar dessa fórmula. Mas as pessoas falam, mas então está errado. Não. Pelo contrário, um texto complementa o outro. O texto de Mateus 28:19 complementa os textos de Atos. Em vez de ter coisas erradas aí, as coisas estão certas. Mas o inimigo de Deus e da verdade faz as pessoas não entender a Bíblia Sagrada da forma que está escrita. Ele quer torcer a mente das pessoas para as pessoas verem as coisas de forma errada, para enganar as pessoas. Então tem um grupo religioso aí que se diz antitrinitariano, que de antitrinitariano não tem nada, eles ficam falando aí que não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que batizar só em nome de Jesus. Mas as duas coisas estão corretas. O batismo em nome de Jesus está corretíssimo, porque se inicia e conclui o batismo em nome de Jesus. E o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também está corretíssimo, porque a forma de batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode negar texto da Bíblia. Esses falsos antitrinitarianos, eles acharam por bem negar o texto da Bíblia, acusar que a igreja fulana de tal criou esse texto e que esse texto é trinitariano. Como é que esse texto pode ser trinitariano se ali não fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Só fala Pai, Filho e Espírito Santo. Então é por aí a gente vê como está errado esse povo. Os textos de Atos falam como iniciar e concluir o batismo. E o texto de Mateus 28:19 ensina a fórmula de fazer o batismo.